Eu vou ler, então, a reflexão para vocês, para começar. A reflexão diz assim: a cada um conforme seu entendimento. O aprendizado do homem é feito de duas formas, através do medo e através do entendimento. Nos níveis intelecto-morais inferiores, a orientação educativa é de fora para dentro e necessita vencer toda a inércia psíquica do indivíduo. E uma das formas eficazes desse estágio é o uso do medo. O homem com medo atua e se submete. À medida que o conhecimento e o aprendizado compulsório se desenvolvem, a compreensão acompanha. Dá-se início à educação orientada dentro para fora. Os horizontes se alargam. O homem começa a enxergar ao seu redor, vê outro ser e busca entender até chegar a um nível cósmico. Então, a reflexão, ela passa, então, dessa questão da compreensão, do entendimento e do medo. E, poxa, nós vivemos uma sociedade, a humanidade, né, sempre pautou muitas construções na base do medo. O conhecimento, ele é uma coisa assim, ficou restrita durante muito tempo. A modernidade está fazendo com que esse conhecimento venha em grandes quantidades, e eu acho que também existe, né, esse conhecimento que nos chega a uma situação um pouco paradoxal. Ao mesmo tempo que esse conhecimento nos traz inúmeros esclarecimentos, mas ele também nos traz muitas incertezas. E essas incertezas, diante de tantas opiniões, de tantas ideias veiculadas, acabam também gerando uma insegurança e um certo componente de medo. Né? Em alguns, outros se dão bem com o conhecimento, né? Conseguem pegar essa quantidade de conhecimento todos que nós temos pela internet e digerir isso bem. Eu conheço casos de pessoas, por exemplo, que evitaram certas leituras, certos acessos a certos tipos de informações, justamente por aquilo pesar muito e aí gerar uma insegurança. E isso é individual, é de cada um. Então, eu entendo que, às vezes, o medo ele é, para alguns, uma forma de proteção, de preservação. Não, daqui, para mim, não dá. Entende? Enquanto que, para outros, não. É fácil adquirir o conhecimento. No caso da filosofia, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, através da filosofia, ela se tornou descrente, nihilista, ok? E isso levou ela a ser alcoólatra. Então, assim, o excesso do conhecimento que não foi bem direcionado não conseguiu trazer paz para aquela pessoa. Então, assim, era o caso, eu entendo, de alguns que também vão chegar nessa situação do incômodo, e aí o medo é que vai ser aquela barreira que vai dizer daqui em diante eu tenho condições ou não de adquirir determinado tipo de conhecimento. Tá? Estou contando uma coisa bem diferente aqui para ampliar o debate sobre o assunto. Tá? Ricardo, só uma pergunta. Esse conhecimento que você está falando, que pode ser uma barreira, não seria uma superficialidade do conhecimento, um conhecimento superficial? Sim, pode ser. Sim, uma falta de aprofundamento numa questão. Eu tive algo parecido quando eu comecei no meio espiritualista. Quando eu comecei a ler muitas revistas espiritualistas, por exemplo, falando de outras realidades espirituais, e aquilo me incomodou muito. Me incomodou muito. E, na época, eu parei de ler, por exemplo, não só André Luiz, por exemplo, eu parei. Eu tinha as revistas Amaluz, que eram revistas espiritualistas, assim, que falavam até de outros mundos. Eu parei, porque, para mim, naquele momento, falei, isso é muito para mim. Depois, com o estudo, com o entendimento, com o conhecimento, e aí, então,
É como se você se defrontasse com algo que ainda não está dentro das suas condições. Então, você vai procurar o básico. E eu somando o básico, depois, mais para frente, é que eu fui entender e conseguir, então, aí sim, ler melhor, por exemplo, André Luiz, outras obras, mas foi preciso eu puxar o freio de mão, vamos dizer assim, né? Buscar conhecimentos mais básicos para poder entender o que se é falado nas obras de André Luiz, por exemplo. Estou falando aqui, mas muitas outras, mas essa é a mais próxima da gente, acho que todo mundo conhece um pouco, né? Ricardo, você está falando uma coisa que me sugere, por favor, me corrija, se porventura eu estou enganada, mas assim, a sua fala me faz pensar que, assim como está no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, onde o mestre ele foi dando aos seres humanos aos poucos o conhecimento, porque ele sabia que nós não tínhamos capacidade, mas eu digo, nós lá, naquela altura, e até mesmo nos dias atuais, não tínhamos a possibilidade ou a capacidade intelectual, emocional, até mesmo a nível de evolução espiritual, de entender muitas realidades. Então, assim, de repente, o que passa na minha cabeça é exatamente isso. Muitas vezes, conforme você mesmo diz, a pessoa se torna uma pessoa alcoólatra ou coisa do tipo, porque aquilo que ela buscou não era naquele momento que ele tinha que aprender ou se inteirar ou coisa do tipo. Eu sou um tipo de pessoa que eu vou também devagar. Opa, isso aqui é para mim? Ainda é para mim? O que eu preciso aprender primeiro? Sabe? É uma coisa mais ou menos por aí. E assim, eu vou lá na Casa do Caminho e o seu Mário Vinhas é meu mentor intelectual. E ele fala, agora não, Vânia, pega este daqui, depois você pega esse daí. E assim sucessivamente, para que a gente tenha uma aproximação sucessiva da capacidade de entendimento. Isso. Perfeito, Vânia. Inclusive, a gente vê isso como uma didática dos espíritos. A gente, muitas vezes, chega num atendimento espiritual querendo N informações. A espiritualidade, muitas vezes, é lacônica com a gente. Né? Então, ela coloca aquilo que ela entende que você é capaz de absorver. Exatamente. Né? Ela tem essa visão. E eu entendo isso. Né? É até uma frase popular, né? Acho que está até no Evangelho com o Espiritismo, eu não sei, que luz demais ofusca os olhos. Exatamente. Né? Então, existe essa... Aí a gente vai entender o papel do professor, do educador, porque o conhecimento, o entendimento tem que ser levado. Mas aí o papel do educador é justamente ele entender o outro que está recebendo esse entendimento e levar esse entendimento nas condições, respeitando as condições daquele que recebe, do educando, né? Aí, no caso, é o educando. Aí entra o papel dos professores. É da mesma forma como a gente, na faculdade, por exemplo, já há uma abertura para o livre pensar, para o livre questionamento. Cada um busca. Mas por quê? Entende-se que aqueles alunos na faculdade já estão preparados para isso. Agora, isso em termos humanos, né, de faculdade, eu estou falando, mas em termos da vida, o que a gente sabe de fato? Exatamente. Hã? O horizonte da vida é imenso. Até puxando um pouco assim, conversamos na questão da felicidade, eu entendo que nós somos adolescentes espirituais, ainda empolgados com muita coisa. Não tenha dúvida. É por isso que existem muitas cabeçadas mesmo dentro de uma casa espírita. Ok? Então, aí a gente vai entender, porque muitas vezes é respeitar o limite do outro. Por exemplo, eu entendo que a doutrina espírita é uma proposta bastante avançada, de vanguarda, ainda para poucos. Ok? A gente sabe que no meio espiritista tem muitos simpatizantes, mas agora, para sentar, fazer um curso, fazer uma reforma íntima, um processo de autoconhecimento, a gente sabe que as turmas começam com 50, 70 alunos e terminam com 20. Exatamente, exatamente. Isso é real.
É fácil. Né? Então, a peneira já aconteceu ao longo do curso e ficaram aqueles que, sim, esses estavam já preparados para receber aquele determinado tipo de compreensão. Né? E é uma realidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas outras religiões, que muitas vezes tem muitos adeptos, muitos seguidores, ela está dentro do limite do entendimento daquelas pessoas, daquilo que é o suficiente para elas. Quando chega na extremidade do que aquela religião pode proporcionar, ou a pessoa para, então, de perguntar ou de questionar, ou ela rompe com a bolha. E aí ela passa a procurar outra. Exatamente. Né? Ela passou, então, do limite daquilo que é oferecido naquele ambiente. Vai para o outro. E aí, no próximo, vai se repetir a mesma coisa. E, inclusive, aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho amigos espíritas que eles entendem da mesma forma. Eles saíram do espiritismo e acham que entendem, compreendem, que encontraram uma visão ainda maior. Né? Então, eu, por exemplo, como espírita, eu sou aberto a outras visões. Né? A gente aqui, filosofia espírita, nós somos abertos a qualquer tipo de entendimento, mesmo que se julgue superior à doutrina espírita. Não há problema nenhum. Né? Então, assim, eu até lembro do Alain, e eu repito isso em várias aulas, que o Alain falava assim, ó, nós espíritas estamos dentro de um aquário. Eu vou tirar vocês desse aquário, vou levar vocês por outras praias e vou trazer novamente para dentro desse aquário. Eu achava essa alegoria fantástica, porque, na verdade, isso propõe o quê? Um crescimento dentro da visão espírita. Porque, na medida em que eu olhei outras praias e eu volto para dentro da doutrina com esse conhecimento do que foi proporcionado por outras visões, eu enriqueço a doutrina espírita. Não haja dúvida. Ok? Perfeito? Então, vamos lá para a introdução. Quem poderia ler? Posso, professor. Obrigado, Maria. À vontade. Cheguei atrasada, peço perdão. Introdução. Este capítulo tem por objetivo investigar filosoficamente qual a nossa origem e o nosso destino. E, para isso, duas correntes filosóficas serão analisadas: a materialista e a espiritualista. Dentro da espiritualista, há uma divisão maior conforme as doutrinas de cada religião. O tema deste capítulo é filosofia pura, investigação filosófica. Ao tratarmos do eu, a primeira questão que se formula é a respeito de sua dualidade. Na visão dual, que é corpo e espírito, resistências, res cogitantes, Descartes, tanto a ciência como a religião fornece sua compreensão e a sua conceituação. Este é o ponto comum onde elas poderão trocar as primeiras ideias no sentido de um trabalho em conjunto. A filosofia pode auxiliar nessa tarefa de unir esforços em busca de objetivos comuns, o que seria salutar para benefício do homem. Essas áreas vivem tradicionalmente em conflito, pelo fato de seus integrantes terem fortes preconceitos em relação ao outro. Ambos buscam ou se dizem de posse da verdade. Como não existem duas verdades, mais cedo ou mais tarde vão desaguar no mesmo oceano. Os nossos comportamentos são consequência daquilo que cremos, apesar de terem outros componentes, os emocionais e os psíquicos. Entre estes se encontram os desejos, os medos e as carências, influenciando significativamente os procedimentos. A nossa crença tem condições de orientar
e até inibir as emoções e os atos psíquicos, medos, vícios, hábitos. O assunto desenvolvido neste capítulo mostrará como as atitudes humanas são direcionadas pelo subjetivo, pelo metafísico. Só por essa razão deduzimos a importância da religião no cotidiano e como ela pode harmonizar a vida em sociedade, beneficiando a todos os seus integrantes. Ela também proporcionará um equilíbrio em nossos pensamentos, tornando nossas ações mais harmônicas com o conjunto social. Portanto, as respostas que damos aos questionamentos metafísicos, quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos, influem em nossa forma de ser, nosso humor e nossos costumes. Legal, Maria, obrigado. Então, aí apresenta uma visão, vamos dizer assim, macro, né? Que seria o entendimento da vida na visão materialista e espiritualista. Eu acho que tudo isso para todo mundo é claro, né? Que materialista é aquele que entende que só existe a matéria, mais nada. O espiritualista ele entende que há a matéria, mas além da matéria há o espírito. E para o espiritualista, o espírito ele é de uma hierarquia superior à da matéria. Então, o espírito influencia a matéria, né? No Livro dos Espíritos fala até intelectualiza a matéria. Essa expressão, o espírito intelectualiza a matéria, seria o quê? Ele dá inteligência para a matéria? Aí a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Ele dá significado para a matéria? O que será que o Livro dos Espíritos quer dizer quando fala que o espírito intelectualiza a matéria? Está lá, tá? Tem slides de aula de evolução anímica onde eu coloco esse desafio também, de tentar entender essa expressão espírita, né? Eu entendo que, sem o espírito, a matéria não se apresentaria da forma organizada que nós presenciamos. Ok? Mesmo a matéria por si só, com as suas leis mecânicas, ela ainda é obra de uma inteligência superior, espiritual. Então, as leis, elas só existem porque há um criador que formulou essas leis. Se não houvesse, eu entendo que seria partículas ao acaso. Então, a visão espiritualista ela coloca essa questão. Existe um fundamento espiritual na realidade, mesmo na material. Ok? Agora, a questão bem colocada aí nesse item é a questão de que, quando alguém faz uma leitura materialista, ele faz uma leitura como Richard Dawkins fez, falando do gene egoísta. Por quê? Ele olha lá uma luta incessante das células, dos genes, em uma atividade biológica. Então, o ser humano ele é uma consequência disso. Por isso, o gene é egoísta e o ser humano é egoísta por isso. Isso não explica o altruísmo, que também é do ser humano. Não explica os valores simbólicos. Então, uma leitura simplesmente material, ela não consegue dar conta do todo. Que é a crítica, então, que esse item que a gente leu faz. Né? Que a Maria leu para nós aí. A importância da religião, da filosofia, porque ela trata justamente dessas questões que não são, são do ser humano, mas estão num nível subjetivo. E aí, por exemplo, eu fico imaginando assim, para dar um exemplo para vocês. Uma coisa é a gente olhar uma casa. Então, eu construí lá uma casa. Outra é você olhar essa casa e você falar assim, isso é um lar. Você já atribuiu um significado diferente
para aquilo que é uma construção material que nós damos nome de casa. Você já acrescentou a sua subjetividade ali, a olhar aquela casa não somente como uma construção, mas sim como atribuindo um significado. É um lar, é onde eu vou ter abrigo, é onde eu vou cuidar dos meus, é onde eu vou poder se relacionar com eles. Então, é aí que a crítica do livro aí, da nossa apostila, se faz presente. Não dá para fazer uma leitura somente material do ser humano. Há muita subjetividade nele e a própria consciência não se conhece a natureza da consciência. A consciência é algo imaterial. Então, a consciência é aquela instância do espírito que ainda o materialista não consegue fazer uma leitura, vamos dizer assim, ele pode fazer uma leitura dos circuitos cerebrais, das sinapses, mas ele ainda não está falando da consciência. Porque a consciência é aquilo que emerge das relações das sinapses, das relações que há no cérebro. E essa consciência que emerge, ela é tão... muitas vezes a gente fala assim, não temos nem controle sobre os nossos pensamentos. Quer dizer, parece até que é uma entidade sobrenatural, muitas vezes, para algum, né? Okay? O Nietzsche falava, o homem não é senhor em sua própria casa. Né? Eu não consigo nem o meu pensamento eu não controlo, né? Então a consciência é um negócio tão complexo, né? Gente, esse assunto é bem filosófico, assim, eu queria até vir comentar de vocês, fiquem à vontade aí, tá? Eu acho que vocês vão dar o tom hoje da aula de hoje. Eu estou colocando muitas coisas aí, umas provocações, umas reflexões, mas espero aí a contribuição de vocês para dar o tom aqui na aula de hoje. Tudo bem? Eu estava pensando, Ricardo, já que pode falar, então? Sim, claro. Opa. Vai começar eu e Ivan, então. Ótimo. É nóis, é nóis. Eu estava pensando na parte da matéria que você estava me dizendo, e eu lembrei muito que a gente estudou sobre o mundo das ideias de Platão, né? E conectando com isso, o que você citou, o André Luiz também. André Luiz, nas obras dele, ele, de certa forma, ele explica, fala muito sobre as formas de pensamento, né? E ele cita que o umbral, não só o umbral, como o próprio nosso lar, como próprias colônias espirituais, elas são construções feitas através do pensamento, das formas geradas pelos espíritos, não é? Sim. E você indo mais longe, você vai até para o corpo encarnado, a gente nada mais é do que matéria condensada, né? Você já citou isso também. A física já está mais do que provando isso. Então, é justamente o contrário. A gente acha que tem o corpo e aí vem o espírito, nessa nossa visão material. Mas o caminho é o inverso, né? É o inverso. É o universo se condensando até chegar num planetinha como o nosso, né? Então, a matéria ela é um processo da energia condensada, né? E quando a gente entra no campo de energia, aí é outra história, né? Pode falar. Então, porque assim, né, Felipe e todos, né? A gente sabe que o pensamento, ele vem do espírito, não é? Quer dizer, através da mente, o cérebro físico, né, para o cérebro físico. Então, se esse pensamento vem do espírito, do nosso espírito, os pensamentos que temos que vêm do espírito, né, que vai através da mente e chega até o cérebro físico, você pode considerar que, dependendo da consciência desse ser, o espírito ainda está bastante em desenvolvimento ou ainda extremamente infantil, dependendo daquilo que ele sente, porque assim, o que a gente aprende? O pensamento vem do espírito e tudo que diz respeito a sentimentos, às emoções, né, e tudo quanto for no campo moral, né, vem do perispírito, né? Então, o que eu quero dizer com essa forma de falar, de pensar? Como que fica, então, essa consciência, né, tão materialista? Significa que esse espírito ainda não está pronto para receber todas as outros
outras evoluções ou todos os outros ensinamentos, porque não cabe essa consciência ainda, esse nível? Assim, tem uma frase que eu gosto muito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: o sangue gestou o espírito, e compete ao espírito resgatá-lo do sangue. Não é bem exatamente assim, mas a frase é esse sentido. Quer dizer, o espírito ele surge na interação com a matéria, ok? Então, ele sofre a influência material. E, então, a matéria ela faz parte da formação da psique, ok? Só que compete ao espírito, com o tempo, libertar desse laço forte com a matéria. Então, é o processo de evolução. É o que você está colocando. Algumas pessoas ainda são muito ligadas aos rudimentos materiais. E aí não entra nenhum julgamento moral nisso, tá, gente? Nenhum julgamento moral. Ok? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, são pessoas mais primitivas. Não é no sentido de julgamento moral, é o sentido de que elas ainda são muito ligadas à materialidade. E muitas vezes é incapaz de conceber questões espirituais mais elevadas, metafísicas e outras coisas mais. Raciocinam em função da matéria. Ok? E há de se respeitar esse limite, há de se entender. Da mesma forma como a gente compreende as crianças do primário, que ainda determinadas explicações de mundo são o suficiente aquilo que elas podem compreender. Então, eu entendo aí eu acho que é uma expressão oriental que eu gosto muito, que fala que a vida é formada de níveis de consciência. Então, há diversos níveis de consciência. E quando a gente, estando no nível de consciência, amplia, a gente passa para um nível de consciência acima. Então, nós estaríamos saindo de níveis de consciência aonde a materialidade é muito presente, para níveis de consciência onde nós teremos maiores doses de espiritualidade. Isso a gente olha na sociedade, a gente vê isso. Aqui, no dia a dia, a gente vê, tem pessoas extremamente materialistas, enquanto outras levam uma vida bastante espiritualista. São os níveis de consciência dentro do mesmo universo. Os céticos estariam dentro desse nível, que, conforme você diz? Os céticos. Não, aí eu estou falando mais da questão do materialista, né? Então, também aí não é a questão da questão material em si. A matéria em si é de Deus também, tem seu propósito. O materialista é aquele que é apegado. Então, nós podemos ter um cético desapegado. Sim, claro, com certeza. Um ateu desapegado, abnegado, cultivador de valores espirituais sem sabê-lo. Faz sentido isso para vocês? Ou não? Faz sim. Sim. Você estava falando, Ricardo, do primitivismo e tudo, e depois você citou as crianças. Para mim, a pessoa muito materialista, como a gente estava falando antes, buscando felicidade nas coisas materiais, na verdade, muito ingênuo, né? É mais ingênuo do que primitivo, porque tem muitas pessoas inteligentes e tudo mais. Nossos filhos, hoje em dia, dentro da ingenuidade deles, eles estão sendo educados por professores em termos de materialismo. A ciência e tudo que faz. A minha filha é muito da parte de ciências e tudo, e o que ela está aprendendo na escola só existe matéria, só existe genética, só existe coisas assim. E fazer um evangelho no lar, falar de temas espiritualistas para ela, bate contra tudo que ela vem aprendendo na escola até hoje. Mas daí entra o pai Felipe, com toda a sua sabedoria, para fazer a parte que falta na escola. Mas fora de casa é sempre mais interessante, né? Mas a gente trabalha. A concorrência não é fácil, não. Então, perfeito. Acho que até é por isso que eu senti aqui, foi até um sentimento que veio, de pontuar essa questão moral. A gente está conversando aqui
Mas não estamos colocando uma questão de superioridade ética ou moral em função disso, certo? Acho que está claro para todo mundo, né? Nós estamos falando assim uma questão... Com certeza, sem julgamento, sem julgamento. Ok? Não, porque muitas vezes pessoas no meio espiritualista, por terem informações espirituais, se consideram eticamente superiores. Ok? Acontece isso? Quando há Eu já vi assim, muita arrogância espiritual, viu? então não deve ser evoluídos, porque para ter esse tipo de pensamento é porque não deveria ser nem espírita, quiçá estar dentro de uma casa, né? Porque faz parte do show da evolução. Eu passei por uma, que vou aqui, fica em off aqui entre a gente, de convidar para um almoço de espíritas um colega católico. Ele sentou um grande amigo meu e os espíritas quiseram fritar ele na mesa. E aí? Isso foi muito feio, muito feio. Foi horrível. Eu fiquei muito numa feio. saia justa. Que isso, que coisa feia. Dentro de uma mesa, de uma reunião, seja lá o que for, fora de uma igreja ou fora de uma casa, não existe esse tipo de coisa. A gente entende, né? A gente entende porque a gente sabe, uma coisa são os homens, né? Outra coisa é a doutrina espírita. Ok? E o pior de tudo, Ricardo, desculpa, só comentar. E o pior de tudo, que dentro de uma reunião como essa, esse seu amigo, coisa do tipo, esse católico, só alimenta o fato de quanto esses espíritas são chatos, ou vêm reafirmar uma crença limitante que ele poderia vir a ter. E uma reunião como essa poderia alimentá-lo algo tão bonito, tão produtivo e frutífero, e as outras pessoas que se dizem realmente espírita veio estragar todo o jardim que poderia estar em flor. Então, eu só fiquei um pouquinho tranquilo, porque esse é um amigo de longa data, e eu conversava de coisas espíritas com ele. E foi por isso que ele teve o interesse de ir. Quando eu convidei, ele foi. Então, assim, pelo menos ele teve um outro exemplo, graças a Deus, senão... Que tem uma porção de questões que são interessantes. Por exemplo, você pode pegar pessoas extremamente cultas, intelectuais, que são materialistas. Materialista não no sentido de consumista, tá? Materialista no sentido de achar que morreu, acabou, tá? Eu posso encontrar pessoas espíritas que estão doutrinadas, mas que não conseguiram fazer com que a consciência evolua. E eu posso encontrar um cara que é agnóstico, que conseguiu sair desse grau de doutrinação e já despertou. Né? Então, por isso que eu sempre falo, olha, eu não vou nem entrar nisso, mas só para entender aqui a brincadeira. Fora da caridade não há salvação. Cuidado. Se eu fizer caridade somente por condicionamento e sem consciência desperta, não tem salvação. Eu continuo sendo um indivíduo que estou fazendo aquilo só por fazer, para todo mundo achar que eu sou bonzinho. Né? Então, a caridade, de verdade, ela é fruto da consciência desperta, que é o que nós buscamos, né, Ricardo? Então, e isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com intelectualidade. A Dona Maria, às vezes, que tem uma profissão humilde, que não tem lá grandes cursos, tudo, ela pode ter essa consciência desperta e, de repente, um desses intelectuais aí, eles não têm. Então, o que nós buscamos aqui no curso de Filosofia Espírita? Não é formar intelectuais. Não é formar intelectuais. É cidadãos de consciência desperta. Essa é a luta nossa, né, Ricardo? Há muitos anos já, né? Muito bom. Desde 2004, 2005, para que a gente possa despertar a consciência. Inclusive, o Alan ele falava assim, né? Eu vou, através desse curso, ajudar vocês a entender por que amar. Quer dizer, não é só um mero sentimento de amor frugal, é o porquê. Existe, então, um entendimento do ato de amor. Conforme eu, por exemplo, eu resumo essa história da caridade no seguinte: a caridade real é o amor em prática. É o amor em ação, né? É o amor em ação. O amor em ação. O resto, às vezes, é filantropia, né? Filantropia, gesto altruísta, uma série de coisas, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da caridade, como entendia Jesus. Pode falar, Pedro. Eu pegando o gancho aí do Carlos, né? Eu pergunto hoje, então, né, se a humanidade vai estar pronta para uma transformação da consciência
um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, parece apenas seu pálido reflexo. Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma, que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? Aqui hoje, Dia Nacional do Livro. Aí, ó, esse livro aí eu adoro. Esse livro aí é espetacular. Eckhart Tolle. Aliás, está emprestado. Esse despertar aí, né? O Carlos falou essa coisa esse despertar. A gente, muitas vezes, no próprio centro espírita, que é onde a gente poderia se sentir, mesmo sendo espíritas, né? Mesmo sendo esse amigo católico ligado, muitas vezes até por um estilo, né? Eu, o Carlos, ali em preleção, às vezes você faz uma preleção, às vezes a pessoa, em vez de se preocupar com o conteúdo, o cara vai se preocupar se você encostou na mesa, ou se você estava andando para lá e para cá, que um preletor... Então, a gente encontra até dentro do centro espírita, parece que algumas situações que você... Caiu lá. Travou. Acho que foi só o Pedro lá que travou, né? Só não dá para a gente ter muita tolerância, por exemplo, Ricardo, com um flamenguista. Deixa a gente quieto essa semana, vai, Ricardo. Tá difícil. Até de verde já, né, Felipe? Tá até esperança. Carlos, vamos para o próximo, então? Vamos lá. Isso, né? Tá, eu posso ler, viu, Ricardo? Para aproveitar o embalo aqui. É o Quem Sou, né? Isso. Analisemos as diferentes ópticas desenvolvidas pelas correntes materialista e espiritualista. A primeira afirma que o eu é exclusivamente matéria e que os pensamentos, vontades, memória e emoções são todos oriundos dela e se aniquilam com a sua extinção. Ao admitirmos o eu como sendo somente o nosso corpo físico e que os pensamentos são subprodutos oriundos da massa encefálica, não temos dúvida em saber quem sou eu. Sou o resultante da união de duas sementes, uma masculina e outra feminina, que apresentam um desenvolvimento celular conforme as leis da genética e a qual se extinguirá com o aniquilamento da vitalidade dos órgãos. Essa concepção oriunda do materialismo tem fraca aceitação, porque ela se abstém ou mesmo explica de maneira pouco convincente uma série de fenômenos e acontecimentos da vida cotidiana. Ela se apoia integralmente no ceticismo e no empirismo, através dos 5 sentidos no seu vínculo com o meio ambiente. A corrente espiritualista admite a existência de algo além da matéria. Considera o ser humano como dual, corpo e alma ou corpo e espírito, uma construção psíquica interior que mantém nossa integridade individual, um princípio administrador, organizador. Essa hipótese é menos concreta, por não ser comprovada por métodos científicos convencionais. Esses métodos, porém, são ineficazes diante de uma série de fenômenos observados. A dualidade no ser humano apresenta uma abrangência muito maior na compreensão da fenomenologia. Essa dualidade não contraria qualquer lei natural conhecida cientificamente. Por outro lado, amplia os horizontes do entendimento de tudo o que ocorre. A linha espiritualista é a alternativa mais lógica e abrangente que a materialista por explicar de forma mais satisfatória os seguintes aspectos: emoções, vícios, vontades, sonhos, destruição. Em suas cogitações filosóficas, o vínculo entre a res e a glândula pineal. Ele descreve esse órgão como sendo o centro de controle do corpo pelo espírito. Raciocínios esses formulados anteriores à doutrina espírita. Ela exerce comando sobre as demais glândulas, portanto, de atuação espiritual e material, sendo a glândula da mediunidade.
O hormônio produzido é a melatonina, que irá atuar sobre as demais glândulas. Hoje, enquanto a ciência se ocupa do corpo material, temporário e efêmero, a religião se ocupa da alma, ou do espírito. Acho que caiu, hein? Ok? Eu acho que tem um restinho para ler. Acho que faltou um pedaço do texto, né? Faltou. Acho que ele caiu, isso. Ele está voltando aí. Opa, voltei aqui. Voltei. Voltou a religião se ocupa da alma ou do espírito? Duradouro e eterno. Um estudo conjunto poderia ser de maior proveito da humanidade. Estudos desenvolvidos pela doutrina espírita investigam o vínculo dessas duas essências nas seguintes áreas: epífise ou glândula pineal, terapia de vidas pregressas, intercom e materializações. Eu vou ficar aqui de Carlos, aqui, com essa fotinha do Carlos aí, porque realmente colocando o vídeo está caindo. É a segunda vez que cai aí, viu, pessoal? Mas é isso aí. Quem sou, está aí. Fica mais bonito assim, Pedro. Pode deixar, não tem problema. Ô, Pedro, você levantou a bola para a gente cortar. É uma inverdade. Eu pergunto aos professores que já estudaram mais que a gente sobre Descartes, de onde que ele tirou a glândula pineal em 1000, sei lá quantos e bolinha? Da onde que ele tirou? Aí é uma pergunta difícil, hein? Tem que fazer uma pesquisa aí. Mas já tinha conhecimento, né? A glândula pineal é antiga, então é através de literatura. Eu acho que quando o Descartes ele traz essa questão da glândula pineal, é para reforçar, eu acho que o entendimento, o dualismo, né? Então, existe uma porta de entrada entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, acho que como ele tinha uma visão espiritualista também, ele procura, então, trazer essa tradição. A tradição da glândula pineal vem lá dos egípcios, é antiguíssima. É aquele olho de Horus, né? Olho de Horus, e por aí vai. Ele falou que a resposta que o Descartes era ET. Ele trouxe isso para a sua filosofia. Mas, por exemplo, o materialista, ele vai falar assim, olha, eu já vi muita gente falando assim, pô, Descartes é um cara bacana, ele tinha uma porção de pensamentos legais, mas esse negócio da glândula pineal foi uma viajada que ele deu. Eu já vi muita gente materialista rindo disso, né? Então, assim, a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar, e à medida que a gente está evoluindo, lembra? Então, eu posso ser um cara intelectual e achar que isso tudo é bobagem, né? É como se vocês estivessem fazendo uma aula em alemão e eu não sei alemão. Então, ou seja, o conhecimento está aí, mas eu não estou tendo acesso a ele. Porque para eu ter acesso a ele, primeiro eu vou ter que aprender alemão. Né? Então, eu acho que é isso, essa sequência, né? Algo que acontece é uma questão histórica, que, assim, a visão materialista de hoje é diferente da antiguidade. Né? Então, havia uma visão clara que ela veio da realidade espiritual, Platão falou sobre isso, as religiões falam sobre isso, e o materialismo vai ficar preponderante recentemente. Né? Então, assim, quando você traz virou senso comum. Isso, viu? Então, e quando você traz um assunto desse, parece que você está voltando atrás. Aí, então, uma rejeição de tudo que foi falado a esse respeito. Não é assim. E até isso está sendo quebrado, né? Porque algumas tradições antigas, como a acupuntura e outras coisas, estão sendo resgatadas do limbo. Justamente porque a própria ciência, ao questionar, investigar, ela começa a ver que aquilo tem efeitos reais e práticos, como é o caso da fé, por exemplo. E aí, então, passa-se a tratar aquele assunto de uma outra forma diferente. Mas espera aí. Essa questão é sempre uma pedra, vamos dizer assim, de tropeço, né? Uma pedra que dificulta nós espiritualistas, porque a realidade espiritual ela é velada. É da essência da realidade espiritual ser oculta. Tanto que fala assim que Deus é o Deus escondido, esconde.
Então, ele está imanente, mas, ao mesmo tempo, ele não é perceptível materialmente. Não se pode captar ele ou a realidade espiritual por equipamentos, ainda, por enquanto. Então, sempre vai ser para nós uma questão assim, subjetiva, e a gente vai tentar mostrar essa espiritualidade pelas suas evidências, os rastros materiais que ela deixa, que são as manifestações. Aí ele cita a transcomunicação instrumental, experiências de quase morte, desdobramento. Então, assim, a vantagem da ciência, vamos dizer assim, da ciência materialista, é que o que ela entende como conhecimento está dentro dessa caixa. E como que está aqui dentro dessa caixa que ela colocou? Ela pesou, testou, colocou em laboratório, o que está aqui dentro, a chance é grande de ser verdadeiro. Ok? Agora, o problema é quando a ciência, então vamos dizer, então, essa ciência dogmática, materialista, ela fala assim, não, tudo que é real está aqui dentro. Fora disso, não há nenhuma verdade a mais. Aí ela tem esse comportamento que é um dogmatismo científico. Porque a gente sabe que fora dessa caixa, ao redor dela, tem muitas outras coisas. A Ricardo, caixa não contempla o real. Ricardo, assim, a ciência é amiga, né? A ciência é amiga. Então, então o que acontece? Eu falei da ciência materialista. Não. Eu estou de pleno acordo com você. A ciência, por exemplo, é amiga. Então, o que acontece? Ela consegue explicar algumas coisas. Então, tudo aquilo que ela explicou, porque antigamente era aquela questão também, por que chove? Porque Deus quer. Por que faz não sei o quê? Porque Deus quer. Então, ela vem explicar para a gente uma porção de coisas, né? E aí ela vai colocando numa caixa, essa caixa vai ficando cada dia maior, né? E aí o que acontece é que quando quem está fora vem tentar fazer uma análise, então é aí que a gente consegue criar confusões, porque tem assuntos que vão ser de caráter religioso, tem assuntos que vão ser de caráter filosófico, tem assuntos que vão ser de caráter científico, né? E a ciência ela só pode dizer daquilo que ela comprovou, né? Então, assim, eu ouço a ciência, ouço a religião e falo, bacana, então agora eu tiro minha conclusão, né? É que às vezes a gente espera, né, dentro daquilo que você está falando, eu espero que a ciência venha corroborar coisas que não são da alçada dela, né? Então, ela está aqui para me explicar uma porção de coisas, mas esse campo da metafísica ela ainda não conseguiu entrar, né? Então, por enquanto, ela vai se abster. E eu gosto muito quando o cientista fala assim, isso ainda não tem comprovação científica. Aí ele não é dogmático, como você falou, né? Aí ele simplesmente está colocando no lugar onde a ciência deve estar. Olha, isso ainda não tem comprovação científica, então eu não posso opinar, né? Aí eu acho bacana. Isso. Só queria reforçar. Pode falar. E aí isso aqui bate um pouco com aquela coisa do conhecimento superficial. A essência da ciência é justamente buscar o que ainda não foi comprovado. É estar aberto àquilo que ainda não se pôde provar. O que está dentro daquela caixa que o Ricardo falou não é fronteira da ciência. A fronteira da ciência está fora dela, que é onde vai a física teórica, a física quântica e um monte de coisas que não se pode ainda comprovar. São as questões que movem os cientistas, né? Isso. Então, eu queria reforçar esse entendimento, e é assim, dentro da ciência você tem materialistas e tem espiritualistas. E tem os dogmas científicos, né? As pessoas ficam dentro do dogma científico. Isso. E aí, Felipe, desculpa, Ricardo. Aí tudo aquilo que eu consigo comprovar, eu ponho na caixa. Não é? Isso. O que está fora da caixa são os desafios. E aí o que acontece? Só para reforçar. Tudo aquilo que está fora da caixa e ainda está no campo de desafio, daí eu falo assim, isso não existe porque não está na caixa. Né? Então, aí que não pode. Né? Olha, isso pode existir, a gente ainda não tem comprovação, mas pode ser que um dia seja comprovada. Né? Eu acho que é por aí. Mas eu acho que nós três estamos falando a mesma coisa, assim, de forma... Sim. E você acabaria com o emprego do cientista.
Não, porque ele tem que buscar novos desafios, né? O que balança essa caixa, que aí essa caixa, para mim, lembrando bem, é o dogmatismo científico, tá? É aquilo que a ciência, por exemplo, a ciência é materialista, ela não contempla as coisas do espírito. Então, aí não entram os fenômenos paranormais, desdobramento e outras coisas, né? Por exemplo, a parapsicologia é um esforço muito grande para se tornar científica, mas como ela não tem o objeto de estudo, que é o espírito, não dá para comprovar da maneira com que essa ciência, vamos dizer assim, ortodoxa, ela exige, então ela não consegue penetrar dentro dessa caixa, fica ali na borda, fica ali nas fronteiras. Agora, uma coisa é fato, que mesmo o que está dentro da caixa está sujeito à modificação. Uhum. Muita coisa que foi colocado dentro da caixa no passado foi retirado, teve que ser revisto. A física quântica está aí para provar isso. Mexeu com todo o arcabouço do que era certo dentro dessa caixa, né? O que era dado como verdadeiro, como certo. Aí eu acho que nesse ponto a física quântica foi muito importante, porque ela fez com que muitos cientistas que eram dogmáticos, né? Estou falando desses cientistas, não Louis Pasteur, que era um homem cheio de fé, e ele entendia também, tinha a visão espiritual, como muitos outros. Esses outros que só admitiam aquilo que estava comprovado, e para eles a realidade estava ali, com a física quântica eles sentiram abalar, porque aí eles partiram, e a gente vai ver a física e a ciência dessa época do século XX, início do século XX para cá, um discurso mais relativista com relação ao que é verdade. Aí o discurso vai mais na direção do que o Carlos comentou. O cientista mais honesto, que viu essa transformação, esse abalo daqueles alicerces que para muito eram inquestionáveis, ele fala, não, talvez nós tenhamos ainda muito que explorar. No século XIX, no tempo de Kardec, falava assim, não há nada mais de novo em termos científicos a ser descoberto, somente renovação do que já existiu, do que já existe. Aquele que falou isso no século XIX, ele viu essa afirmação no século XX cair por terra, porque surgiu um universo completamente novo que nós mal compreendemos. Ricardo, essa visão materialista começou com Nietzsche, no século XIX, começou a ter mais peso o materialismo? Não, anterior a Nietzsche. Anterior a Nietzsche. Os ingleses lá, os empiristas. Por exemplo, quando você tem um livro que eu gosto muito, que é do Camille Flammarion, eu recomendo aqui para vocês, chama Deus na Natureza. Ele começa desde as atividades celulares. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, tá? Contemporâneo de Kardec. Ele escreveu esse livro, Deus na Natureza, ele começa ali nas atividades celulares até chegar na consciência, até chegar na vontade, na memória. É o começo do estudo da matéria para chegar no espírito. E por que ele escreveu esse livro? Esse livro do Camille Flammarion era uma resposta a um livro de sucesso da época, que dizia que a realidade é formada de força e matéria, somente. Então, era uma resposta a um livro materialista da época de muito sucesso, que vem, então, na esteira do iluminismo, onde ele fala assim, não, a realidade não é só força e matéria, não é só movimento mecânico, né, e forças, como a gravidade e outras coisas. É muito mais do que isso. E aí ele vai fazer um trabalho, tem até um molde científico, assim, de argumentos, de evidências. Por isso que eu recomendo esse livro, Deus na Natureza. Ele vai ali fazer esse exercício que essa aula procura fazer, que é mostrar aquilo que faz parte da realidade da natureza do ser humano, que é intangível, e que está aí e é realidade. Tá? Então, essa questão que você colocou, Felipe, é justamente isso. Essa luta, eu entendo que ela é até anterior, tá? O materialismo, ele vem lá de sempre, desde sempre.
com outras roupagens, com outras, outras filosofias, nomes, doutrinas, e eu acho que é um debate que ainda não se encerra, ele vai continuar até que nós convergimos no entendimento que a realidade, e aí sim, as evidências espirituais se tornarem de tal forma, pressionar tanto, que haverá uma quebra de paradigma. E essa quebra de paradigma, aí sim, vai funcionar na investigação do espírito. Mas eu entendo que ainda a gente não chegou nisso ainda. O materialismo ele prevalece depois da Segunda Guerra Mundial, justamente pelo negativismo muito grande. Aí, então, vem Nietzsche, vem Sartre, vem os existencialistas, porque eles não compreendem o sentido de tudo aquilo que aconteceu. Né? E eu acho interessante que, para nós cristãos, espiritualistas, ou particularmente para nós cristãos, a mensagem de Jesus está no Evangelho, mas, por exemplo, as grandes guerras mundiais também estão no Evangelho, através do livro do Apocalipse, que fala, então, desse lado inexplicável, né, dos acontecimentos humanos, que para muitos não fez sentido. Aí eu fico pensando nisso, Jesus falou sobre isso, falou sobre as aflições do mundo, falou que havia terremotos, haveria guerras e outras coisas. Ele tinha consciência que isso fazia parte da existência humana. Que mesmo que a gente tenha uma dificuldade de resposta, aí é aquilo que Jesus fala, né, o escândalo é necessário, né, o mal é necessário, por enquanto, que gera o absurdo. E aí o absurdo leva para pensamentos como de Nietzsche, como de Sartre e inúmeros outros, chegando no negativismo e, por fim, no niilismo, né? Não há Deus. Tá? É toda uma corrente de pensamento que, infelizmente, tem muita influência. Mas eu entendo que essa balança está sendo revertida aos poucos. É uma opinião pessoal aí, não sei, compartilhe, quem quiser fazer acrescentar alguma coisa, fazer uma crítica, fica à vontade. Beleza. Tudo bem? Então, o materialismo aí como corrente é uma coisa bastante presente nos dias de hoje. Na pandemia, aí a gente vê que as pessoas também procuram o espiritual, né? Porque aí como fala, né? A água bateu aqui em cima, né? Então, para onde nós vamos procurar respostas? Aí entra no campo da espiritualidade. Eu fico pensando que o ser humano, somente cercado de conforto material pleno, ele tende, pela nossa condição espiritual, a se distanciar das coisas espirituais. Por isso, as dificuldades. Por isso, a dor, o sofrimento. Porque quem de nós não quer ganhar na loteria e viver uma vida de viagens e confortos materiais? Né? Eu viver dentro de um iate, percorrendo o mundo inteiro. Eu juro que eu dou a grande maioria espírita, né? Olha, vocês podem acreditar, mas isso para mim não é meu sonho, não. De verdade. Juro por Deus. E não estou sendo demagoga, não. É porque eu acredito realmente que a felicidade, para minha vivência, é muito outra coisa. Olha, juro por Deus para vocês, um dia desse eu estava pensando assim, nossa, se eu ganhasse um dinheirinho extra, eu ia lá passar. Olhe bem o que eu vou falar para vocês, não é demagogia. Eu falei assim, nossa, se eu tivesse se eu tivesse sobrando alguma coisinha, eu ia catar meu carro, eu ia passar meu dia lá em não sei o que de como é que chama aquela cidadezinha pititica aqui, gente? São Francisco? São Francisco Xavier. Isso, eu falei assim, gente, eu ia lá, porque eu sei que tem uma praça, eu ia andar, ia ter cachoeira. Aí, quem sabe, tem um hotelzinho, eu fico lá. Gente, olha meu nível. Por isso que eu falo para vocês que o meu nível de satisfação é muito baixo. Eu vou fazer um pix de R$50 para você, dá para você ir lá já, com gasolina. Não ganhar na loteria para ir em São Chico, não, mano. É o seguinte, para ir para você ver, tá vendo só o que então, eu fiz um comentário aqui no sentido geral, né? Mas realmente, eu, por exemplo, fico pensando assim, né? Se eu tivesse ganhado na loteria enquanto eu era existencialista,
eu estava viajando de iate, fazendo, porque eu acho que viagem é uma das coisas mais bacanas que o ser humano pode fazer. Professor, eu acho que viagem é uma das coisas mais belíssimas no que diz respeito à culturação. Realmente, quando a gente viaja, a gente traz uma cultura incrível, incrível. Então, e olhando o aprendizado que eu tive da minha mudança de vida, de pensamento, forma de chegar à vida, hoje eu estaria mais preparado para ganhar a loteria. Com certeza. Já não ia para São Francisco, já ia mais longe um pouco. Levava uns livrinhos no iate, né? Sim, aí a gente já começa a pensar... Sensacional, assim, Felipe, sensacional essa. Por exemplo, o pensamento simples que às vezes acontece com pessoas que ganham muito dinheiro. Puxa, fazer uma obra, financiar uma obra social de grande repercussão que possa modificar a situação da humanidade, isso já é um sinal de evolução, né? Enquanto que outros pensam em ter uma galeria de carros, muitos carros de todo tipo, né? Mesmo que fiquem parados. Mas quando você pede para Deus, falou que queria ganhar na loteria, mas ganhar para quê? Para fazer uma viagem de um cruzeiro. Fala, besteira, eu não vou te dar. Né? Então, assim, e isso mostra também o nosso nível espiritual, né? Porque o dinheiro, para vir... Lembra de falar alemão? Para eu ganhar o dinheiro, eu tenho que estar preparado para ele. Porque só se for para atender fins egoístas, a própria espiritualidade vai falar, não, esse cara está preocupado só com ele, né? Então, até a finalidade, né? Senão o dinheiro ele pode ser minha perdição. Né? Sim. Carlos, mas isso também é desculpa, porque eu escuto de gente falando que se eu ganhar na loteria eu vou poder ajudar um monte de gente. Pode ajudar antes de ganhar, começar a ajudar antes de ganhar na loteria, né? Mas por que a conversa? Esperando ganhar na loteria para ver se ajuda alguém. Mas por isso que não ganha, Felipe. Por isso que não ganha. Por isso que não ganha. Que isso tem que ser algo sincero, porque às vezes você foi brilhante, porque às vezes eu falo isso, mas é da boca para fora. Né? É o que você falou. Quantas pessoas vão nas casas espíritas, nas igrejas, lá no CVV, e pessoas que não têm praticamente nada materialmente, pessoas que vivem uma situação de pobreza, mas já estão fazendo pelo outro, né? E é o que você falou, de repente eu vou ficar esperando ganhar na loteria para fazer algo por alguém, né? Então é só desculpa mesmo. Como diria uma pessoa que eu não me lembro agora, a gente vai trabalhar na casa espírita e fazer uma fezinha na lotérica, né? A gente pratica a nossa fé mais na lotérica, às vezes, do que na casa espírita. Interessante. Curso faz o curso antes de ganhar na loteria. Não, gente, mas esses pensamentos não passam lá na cabeça desse grupo. Não sei por que vocês estão falando isso. Vocês ouviram de alguém essas coisas? De jeito nenhum. Aqui está tudo no outro patamar. Aqui é outro patamar. É igual o Flamengo. Quase Nirvana. Rônia, eu estou pensando, aqui não está na hora de você tirar sua máscara? Quanto tempo você fica com essa máscara? Enquanto o professor estava falando, eu já estava fazendo isso, amor. Então mostra pra gente como é que ficou. Então abre. Nada, capaz. Halloween. Vamos pro próximo. Vamos lá. Nós temos mais 12 minutos. Posso ler aí? Posso ler, vamos lá. De onde vim? Quanto à parte física do eu, a ciência, através da biologia, nos mostra de maneira clara a nossa origem, desde a formação da primeira célula, seguida de seu desdobramento e formando o embrião, despontando na vida uterina e evoluindo o nosso corpo com a formação dos órgãos até o nascimento. Da sequência, com o crescer do corpo, o desenvolver de todas as potencialidades orgânicas, até o decréscimo das vitalidades com a completa extinção. Quanto ao espírito do eu, a ciência se abstém de qualquer pronunciamento. Nessa altura, entra o papel fundamental das religiões. Estas, em suas compreensões doutrinário-filosóficas, se dividem quanto à origem e à época da gênese do espírito. Muitas admitem o nascimento do espírito junto com o corpo físico. Já outras afirmam a preexistência do espírito em relação ao corpo físico. Apesar dessas concepções serem discutíveis, elas irão influenciar o comportamento dos indivíduos. Outro componente polêmico que daqui se apresenta é a figura do Criador. Esse é um ponto fundamental de todas as crenças. Deus, ele é a causa primeira criadora de tudo quanto há.
Esse é o ponto nevrálgico, ou se crê ou não se crê na sua existência. Tanto a prova da sua existência como de sua inexistência é inviável dentro da metodologia científica. Este assunto será objeto de um capítulo específico. A gênese da matéria e da vida também são incógnitas para a ciência acadêmica, apesar de existirem várias teorias a respeito. A gênese do espírito é polêmica entre as religiões. Enquanto umas se afirmam em dogmas, interpretações particulares de livros sagrados, outras buscam seu entendimento de forma mais racional, partindo para investigações de caráter filosófico. Grande parte dos filósofos da Grécia Antiga acreditava na existência da alma e a tinham como um ser imaterial que atuava sobre o corpo com a vida independente dela. Sócrates ensinava o homem é sua alma. Para Platão, essa alma tomava conhecimento da sua realidade, das coisas do mundo das ideias, antes de sua existência, e aqui teria lembranças ou reminiscências. Na sabedoria oriental, os livros sagrados da Índia, o espírito percorria várias existências, reencarnando em corpos que lhe serviam de vestimenta transitória. Portanto, o de onde vim, como espírito, tem uma série de respostas que estão por demais vinculadas às crenças. A adoção de uma ou outra resposta tem como pano de fundo a nossa crença religiosa ou a nossa linha filosófica. E assim é. Encerrei. É interessante, Ricardo, só uma coisa que eu estava pensando aqui, que antes eu falei da minha filha, o que ela aprende na escola e tudo mais, como você falar da preexistência da alma é difícil para criança e para adolescente hoje em dia, porque elas são doutrinadas dentro da escola, dentro da ciência materialista, de que você nasce a partir daquele corpo e só aquele corpo existe. Sim. Nós temos aí o viés materialista, né, presente na academia, né, nos ensinamentos. Eu entendo que esse papel é o papel da filosofia e da religião. Ok? Então, até foi comentado para você aí, Felipe. Aí entra o Felipe na história, né? A escola não dá essa informação. O que eu fiz aqui ao longo do tempo com os meus, né? Eu entremeei esse assunto em meio a assuntos corriqueiros, então discussão de filme, discussão de texto. Eu lembro até de eu sentado com meu filho, meu enteado, por exemplo, olhando figuras astronômicas, e ali você vai plantando. Né? É até uma questão assim mesmo, e aí eu acho que passa da gente também ter isso em nós para poder passar. Que a escola, muitas vezes, eu não recebi isso, por exemplo, a minha família, eu não tive isso. Eu fui buscar depois. Então, eu procuro dar aquilo que eu aprendi, fazer um papel de dar esse tipo de informação. Às vezes, por exemplo, quando vem de forma dogmática, através das religiões, há na criança, no futuro, quando ela vira adolescente, o repúdio, porque foi passado de forma dogmática, foi passado de forma impositiva. Eu, por exemplo, sempre evitei isso, sempre na forma de diálogo e de questionamento. Nós, espíritas, graças a Deus, temos essa fé raciocinada que nos ajuda nesse sentido. E você poder, por exemplo, você não vai fazer afirmações sobre Deus, por exemplo. Você vai falar sobre a possibilidade de Deus. Então, assim, poxa, estamos falando do corpo material, a escola ensina que a célula é algo complexo, que tem como que impulsos próprios. E aí a gente pode questionar, mas esses impulsos próprios são as leis biológicas, mas essa célula se combina com outra, para formar um órgão, um tecido e outras coisas mais. Quem que dá a diretriz para a célula? É só o gene?
Aí você vai desenvolvendo, né, esse raciocínio. Até eu acho que a doutrina espírita ela faz muito isso, né? Ela fala o seguinte para nós, né? Que a evidência de Deus direta ela não está posta. A natureza é a própria evidência de Deus. É assim que a doutrina espírita coloca, né? Que é através da criação, e aí sim, com o olhar correto, que aí é um olhar, não é só olhar a relação das células de forma mecânica. Por que essas células se combinam entre si? Por que elas planejam um ser futuro que será capaz de pensar? Né? É a mesma coisa, acho que foi falado de chuva aí, por exemplo. Uma coisa é você falar da chuva assim, a chuva é a água que condensa, sobe, se acumula em nuvens, depois ela desce e irriga o solo. Essa é a visão materialista, pura e simples. A visão filosófica, ela vai questionar, mas por que há essa ação tão previdente na natureza, de reaproveitamento da água? Qual é a causa disso? Então, você já está questionando o porquê da chuva. E eu acho que essas perguntas que a gente pode colocar e despertar, muitas vezes, dessa leitura pura e simplesmente material das coisas, para a gente partir para as causas, né? Que é difícil fazer, não tenho dúvidas, mas na evolução nós vamos precisar cada vez mais disso, porque as crianças e os jovens vão questionar cada vez mais a concepção de Deus, as concepções antigas de Deus, as concepções religiosas dogmáticas, e por aí vai. Se a gente não tiver preparado para isso, nós vamos virar coisa do passado. As religiões se tornarão coisas como que histórias. Eu acho que a religião também tem necessidade de evoluir nesse sentido. Ok? Eu não sei se eu consegui, Felipe, faz mais algum comentário para me atingir melhor o seu pensamento. Não, eu concordo 100% contigo, mas a matéria, o conhecimento, a prepotência acadêmica, ela seduz muito. Sim. Quando você ainda é inocente, né? Eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu gosto de contar casos que aí acho que fica até mais a coisa mais real, né? Não fica só no campo do teórico. Eu trabalhei muito tempo com uma grande engenheira de materiais. E essa engenheira de materiais eu conversava bastante com ela. E ela, por eu ser espiritualista, eu era um bicho estranho, né? Filósofo. Ela falava: não, eu só aceito aquilo que a ciência coloca, que é o que pode ser comprovado. Aí já entra nessa questão que a gente colocou. Então, ela delimitou o conhecimento dela. Aí eu virava e falava para ela: então, por isso que eu dou graças a Deus de ser filósofo. Eu não tô limitado por essas barreiras, né, que ela tem. E aí aconteceu, de mais para frente, ela ter uma doença. Uma doença que ela foi ficando encurvada. Cada vez mais encurvada, jovem, ficando encurvada. Para minha surpresa, num determinado momento, ela vai pedir para mim onde é que eu podia indicar um centro ou algum lugar que ela pudesse ir, né, para tentar fazer alguma coisa que, pelos recursos da medicina, os recursos que ela já tinha buscado, ela ficou muito tempo assim. Então, veja que a ciência acadêmica, realmente, ela tinha muito orgulho do seu conhecimento dentro das fronteiras da academia. Mas quando a coisa vai para o lado da emoção, quando ela pega na questão da saúde, por exemplo, aí não há barreira desse tipo que sustente, que segure a onda. Não há. E é o desespero, hein? Mas são as formas como a vida ela faz com que a gente alcance o conhecimento. Porque quando eu delimito meu conhecimento a somente aquilo que a ciência coloca, como você falou para ela, eu vejo uma certa ingenuidade nisso também. Né? É como se eu falasse: eu só acredito naquilo que a minha mãe falou. Né? Então, assim, o conhecimento ele é amplo, né?
E eu penso assim que a gente... Esses dias eu acabei de fazer uma preleção na quarta-feira, um rapaz veio perguntar para mim assim, pô, mas como que se existe mesmo esse negócio de reencarnação de espírito? Antigamente tinha pouca gente no planeta e hoje tem quase 8 bilhões. Pô, de onde que surge tanto espírito? Eu falei, cara, para você entender isso, você tem que entender a pluralidade dos mundos. Porque não é só a Terra, você tem muitos planetas habitados. Então, aqui é só um local de passagem. É como se você estivesse em São José e não entendesse de onde saiu esses espíritos. Mas tem São José, que é um planeta, tem Taubaté, que é outro, tem Caçapava, que é outro, tem São Paulo, que é outro. Entendeu? Então, você tem que olhar o planeta. Ah, tá bom. Então, assim, se a gente só olha aqui para esse segmentozinho, que é o planeta Terra, somente para esse segmentozinho material, puxa, como eu fico limitado, né? Então, Carlos, como eu fico limitado. Aí, nessa questão, acho que entra uma questão importante. Né? A pessoa construiu a sua vida num terreno seguro. Uma base sólida, da qual ela fala assim, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Isso aqui, para mim, é o entendimento da realidade. Ok? Mas aí chega a tal da vida e tira a pessoa desse terreno seguro. Zona de conforto, Essa zona de conforto. E aí vai depender muito da pessoa, a reação. Estou disposto a aprender algo novo, porque é sair do campo daquilo que ela tem como certo para o terreno inseguro, por exemplo, que é o da fé. Que é um terreno assim que exige muito mais do raciocínio. Eu gosto do Pondé. O Pondé ele fala assim que a ideia de Deus é um dos maiores desafios intelectuais que tem. Mesmo não sendo religioso, nem sendo uma pessoa de fé, mas ele reconhece a propriedade do tema. Então, assim, ele é um cara que olha, ele está no tablado, mas ele olha além do tablado. Ele sabe que essa conversa é para poucos. Porque a gente vai discutir o quê? Aqui a gente aprendeu, acho que já teve essa aula, nós vamos querer discutir, filosofar sobre o objeto inevidente. Discutir sobre o objeto evidente é fácil. É o tablado. Agora, explorar e discutir o objeto inevidente, que está ausente aos nossos olhos, aos nossos sentidos, requer um grande desafio. Agora, uma coisa é certa. A filosofia, para mim, ela está certa. Por quê? A gente sabe, e é bem claro isso, de que há muitas coisas, né, que ainda está para ser colocada nesse tablado. E isso eu acho que não há dúvidas, não há ninguém capaz de afirmar que, poxa, toda a verdade está dentro desse tablado. Nem mesmo o cientista hoje consegue fazer isso. Até porque a gente nem tem capacidade ainda para entender tudo, né, Ricardo? Então, a filosofia é essa que olha para fora do tablado. E nós, como filósofos, nos aventuramos a sair do tablado e vamos discutir o que está fora dele. E aí, então, é a questão do que faz sentido, o que não faz sentido, né? O que faz sentido para mim, o que faz sentido diante da lógica, apesar de eu não ter evidências claras, transparentes. Esse é o terreno. E aí, realmente, um terreno como esse é para poucos. Eu entendo que é para poucos. Ok? E isso, Ricardo, eu acho que já linka com o próximo item, que é o para onde vou, né? Que eu acho que dá exatamente nesse próximo item aí, né? Para onde... Porque, pô, se eu estou aqui hoje vendo essa situação e eu pergunto para um cara que está dentro dessa caixinha, eu falo para ele, para onde você vai? O máximo que ele consegue me dar é o nome de um cemitério. Entendeu? Não é verdade? Ele não tem muito mais, né, do que a oferecer. Né? Sim, sim. Então, eu não sei, tem um item aqui que eu faço aqui, ele vem antes, mas... desculpa. Tinha esse antes, não, desculpa. Mas eu proponho a gente fazer o para onde vou, porque por causa do tempo aí também, e pedir, então, para o pessoal dar uma lida em casa do que faço aqui. E a gente tenta encerrar para onde eu vou, que eu acho que é bastante importante para nós. Né? Pode Beleza. ser? Quem poderia ler o 5.5? Eu leio. Ok. Para onde vou? O término dessa existência sempre é uma incógnita, quando não um pavor para as pessoas.
Para aquele que nada crê, o fim é inconcebível e árduo. As diferentes crenças religiosas têm proposituras diversas para o nosso porvir. Muitos admitem vida única e colocam duas alternativas para a posteridade, ou o Éden ou o inferno perpétuo. Os que admitem vidas múltiplas já tornam esse futuro de penas algo temporário, voltando para uma próxima experiência junto à matéria. Novamente, a religião dando amparo ao homem nos seus conflitos interiores, onde a ciência não consegue acessar. Esta tem seu alcance limitado ao campo da matéria. A tecnologia não consegue levar o bem-estar ao íntimo do indivíduo. O paraíso, o nirvana, a felicidade, o reino de Deus, o reino dos céus é o objetivo de todos. O ser humano busca e orienta todas as suas ações no sentido de atingir esse estado eterno. Muito bom, obrigado, José. Então, acho que aí coloca uma questão que eu acho que talvez a gente possa falar aqui. O que torna muitas pessoas descrentes do mundo espiritual, religioso, principalmente, né? Não tanto espiritualista, mas religioso, é a forma como esse mundo é apresentado. Por exemplo, aí tem a concepção de Éden, céu e inferno, que para muitos, eles olham essas concepções e falam, mas, poxa, não pode ser assim. Por exemplo, se você é bom, vai para o céu. Se você é mau, vai para o inferno. Aí o observador da realidade, aquele que tem a visão, ele sabe que não existe ninguém totalmente bom e ninguém totalmente mau. Existe o quê? Uma mescla entre o bom e o mal. O ser humano ele tem o lobo bom e o lobo mau dentro de si. Eu falei, como é que fica essas pessoas, então? Aí a igreja, para resolver isso, ela criou a figura do purgatório. Aí, quando você vê isso, você que é de fora fala assim, mas então está parecendo mais um arranjo teológico aí para justificar. Então, isso faz com que algumas pessoas fiquem descrentes, quando, por exemplo, se falar em Adão e Eva. O pecado entrou no mundo e causou o sofrimento. Aí a pessoa que é de fora fala, o que eu tenho a ver com o problema que Adão e Eva teve lá? E olha que esse Deus não é muito inteligente, né? Porque ele colocou uma árvore maravilhosa no centro do jardim e falou, não mexa nessa árvore. O que vai acontecer? É claro que vão querer mexer nessa árvore. Aí Deus é mau psicólogo, né? Ele podia ter deixado essa árvore escondida, não falar nada para ninguém, fazer uma árvore feinha que não desse interesse nenhum. Então, assim, essas crenças infantis, elas afastam, tornam pessoas incrédulas. Aí entra o papel daquele que tem nós, que procuramos ter uma visão, né? Um pouco mais aprofundada, uma leitura mais moderna, racional, de uma visão espiritualista de vida. E aí, eu pergunto aqui para vocês, como é que vocês falariam para uma pessoa sobre essa questão do céu e inferno? São lugares de punição? Vamos imaginar que uma pessoa perdeu alguém e está preocupado com o filho dela, que foi um descrente longo da vida e fez muita coisa de errado. Ela está sofrendo aqui, porque foi para o inferno. O que eu poderia falar para essa mãe, dentro da visão espírita? Eu já falaria do umbral. O grosso, o médio, as colônias. Eu atacaria da verdade. Sabe? Está em tratamento, está em hospital, depende da vivência, blá, 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 entendeu? Eu não ia passar a mão na cabeça, não. Eu ia falar a real. Então, mas você ia pontuar que esse lugar não é um lugar de condenação eterna, certo? Com certeza que não seria condenação eterna, até porque, tirando o umbral grosso, que é aquele do caramba mesmo, todos nós vamos para lá, todos nós vamos para o umbral. Então, aí já entra essa questão da racionalidade, né? O lugar de julgamento do ser humano, e aí para nós espíritas nem há um lugar de julgamento, é um estado de consciência. É um estado de consciência. Do qual a pessoa se coloca lá, e que ele é temporário, que é aquela afirmação que a gente faz, o inferno dura enquanto nós o criamos. Não é? Que então, a gente às vezes imagina...
ele terá todo o amparo, ele terá todo o socorro, ele vai ser possível ele redimir, né? Isso é uma condição, e aí sim entra um pouco do conhecimento que a gente tem, né? A racionalidade é uma grande ferramenta para enfrentar a vida. Pode falar, Carlos. Não, só brincando um pouco com essa questão do umbral, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu sei que não é esse o caso da Vânia, que ela tem muito conhecimento. Mas se eu chegar lá no ponto do ônibus e perguntar para a Dona Maria, o que é umbral? Muitos deles vão falar assim, é a visão espírita do purgatório, entendeu? Então, eu sei que não é esse o pensamento da Vânia, tá? Mas, assim, a gente tomou um certo cuidado para que isso também não vire um purgatório à moda espírita, né? Mas, Carlos, eu sempre pensei isso. Desculpa, porque talvez eu não tenha o mesmo conhecimento de lido livros psicografados como vocês leram. Mas sempre que me falaram no umbral, eu pensei, é a reedição do purgatório. Não é, amor? Gi, você vai para lá, amor. Fique tranquila, mas tá tudo certo também. O nosso lar é umbral. Você veja. E a gente toma cuidado. Pode falar, Ricardo, pode falar. Você sabe o significado da palavra umbral? Etimologia? Alguém sabe? Umbral é aquele batente da porta, aquela coisa entre uma sala e outra, entre um espaço e outro. Por aí só é o lugar de transição. Sim, repartições, a transição da consciência. Ninguém fica para fica ali, né? E muito uma questão de consciência, como o Ricardo falou, tá? Porque às vezes eu falo assim, olha, eu vou desencarnar, e aí quando eu estiver lá, passou o túnel, né? Tem o túnel, que tem a luz, e aí quando acabar o túnel, vai estar a plaquinha, umbral, 20 quilômetros, Vale dos Suicidas à esquerda. Calma, entendeu? Porque se eu achar que eu, quando desencarnar, eu vou para o umbral, o que vai acontecer? Eu estou achando que eu mereço umbral, desencarnei e estou no umbral. De repente chega o Ricardo também achava que tinha que ir para o umbral. Ele fala, cara, não, o umbral é aqui. Eu falo, exatamente, eu acho que é aqui. Pronto, nós já começamos a montar o nosso umbral. A hora que você chegar, é mais um. Então, nós estamos criando essa condição. Entendeu? Então, assim, cuidado, porque senão eu começo a achar que todo mundo, que eu mereço aquela situação. Outra coisa, Vale dos Suicidas. Gente, em 2018, o número de suicidas ele passou pela primeira vez o número de pessoas que foram mortas. O número de suicídios hoje é maior que o número de homicídios no mundo. No Brasil, não, no mundo. Então, são 800 mil pessoas, mais um pouquinho do que uma São José, que se mata por ano no mundo. Eu não posso pegar esses 800 mil caras todo ano e botar todos eles no mesmo balaio, no mesmo compartimento. Cada um teve um motivo, cada um tem uma vivência, cada um tem um estágio espiritual. Então, quando eu falo assim, todo mundo que se mata vai para o Vale dos Suicidas, todo mundo que morre tem que ir para o umbral, eu começo a colocar rótulos, e esses rótulos podem ser um engano da minha parte. Então, quando a gente vai se aprofundar lá em Hermínio Miranda, nesse pessoal, eles vão explicar para a gente muito essa questão de consciência que o Ricardo começou a colocar. Né? Então, cuidado com isso. Né? Perfeito, gente, só uma coisa para rir. Antes do espiritismo, eu sempre achava que o purgatório era um lugar de diarreia eterna. É só levar uns remedinhos lá que já fica bom. Porque purga, né? Purga também é nome para laxante, né? Bota tem mosaico no caixão, né? Ai, boa. Então... E quebrada de gelo e Gisele. Mas eu sempre me associei a essa ideia horrível. Essa visão que a gente trouxe e herdou das religiões, até mesmo da questão do céu e inferno como lugares de punição, ela tem um atavismo psicológico tão grande que há espíritas, por exemplo, que fazem ameaças veladas, sem querer. Fala assim, toma cuidado, hein? Senão você vai para o umbral. Toma cuidado, se você fizer isso, você está condenado ao Vale dos Suicidas. Aí tudo que o Carlos falou é de bastante propriedade. Né?
O suicídio, por exemplo, puxa vida, a pessoa não quer dizer muitas vezes que ela se suicidou porque ela se revoltou com a vida. Foi um momento de fraqueza. E com certeza ela vai ter amparo espiritual. Então, eu entendo como o Carlos entende que no Vale dos Suicidas há diferentes níveis. Não tenha dúvida. Ok? Pode falar, Vânia. Eu digo que naquele livro psicografado por Chico Xavier, né, do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ali ele explica que tudo que tem aqui tem lá, quer dizer, até a matéria existe, né? É a matéria fluídica, mas existe tal e qual. Então, a gente precisa entender também que as coisas não são assim, toda aquela coisa, eu vou ultrapassar paredes, vou ultrapassar muros, eu vou plasmar. Ok, você vai plasmar mesmo, porque você não tem um corpo denso. Mas as circunstâncias são as mesmas, porque temos que trabalhar, porque temos que nos evoluir também, temos que estudar também e apresentar evoluções também. Então, esse tipo de explicação, para quem é completamente neutra, eu não vou chegar para a pessoa e falar, desculpa aí, tá? Você vai para um umbral. Eu vou dizer, olha, a mesma coisa. Quantas pessoas já falei, fica tranquilo, continua sendo tua mãe, continua sendo teu pai, continua... É questão de tempo para os reencontros, e isso traz à pessoa um certo conforto. De saber que não existe o corpo do toque, mas existe os sentimentos e as sensações. E para uma criança, vem uma pessoa e fala, o que eu faço com uma sobrinha, tem 2 anos? Você vai ter que falar a verdade. Essa coisa de dizer, bem, mamãe foi viajar, daqui a pouco volta, isso daí é cruel. A mamãe está num outro local que você nunca mais vai ver por enquanto, mas ela pode te ouvir. Enfim, são circunstâncias que tem que passar para essas coisas se tornarem mais amenas, mais leves, porque a dor vai existir, e a dor precisa existir. A gente não vai poder tirar a dor nem o sofrimento. Eu vou sofrer muito com muitas pessoas que eu amo quando vão desencarnar, mas a ideia de que existe é extremamente aliviante, vamos dizer assim, confortável. Então, além dessa questão do entendimento pessoal, para a pessoa ressignificar aquilo que ela entendia como destino para onde eu vou, existe a questão também, no termos espíritas, né, espiritualistas, daquilo que eu posso contribuir para com aquele que partiu. Então, eu vou falar para essa mãe o seguinte, faça orações por ele. Pense nas melhores coisas que ele fez, a despeito dos seus erros. Procure cultivar o amor que você tem por ele. Isso vai ajudar ele no mundo espiritual. Não haja dúvida. Então, nós podemos dar essa contribuição também mais objetiva, né? Vamos dizer assim. Ok? Bom, Carlos, passou a hora, eu não sei, a gente lê a conclusão, tem o 5.6 proposituras do Livro dos Espíritos, você que vê aí a turminha. O que vocês acham? Mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar? Ou o que vocês imaginam? Por mim, a gente pode terminar, tranquilo. Tranquilo, Felipe? As meninas aí? Para as 10 para a oração das 10. Beleza. Eu estou indo para as fazer uma vibrações. leitura, então. Só fazer uma leitura. Pela leitura, a gente já viu o conteúdo, já vai meditando a respeito. Beleza, então. Vamos lá, só a gente já fecha. Quem pode fazer ler? A leitura? Quem poderia? Ventão. Vamos lá, eu vou, então. Pode ir, então. Pode ir, Vânia, pode ir. Não, professor, pode ir, Carlos. Não, por gentileza. Primeiras damas. Sempre um cavalheiro. 5.6, proposituras do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, apresentando um caráter filosófico, não poderia deixar de tratar desses assuntos ontológicos. Vemos nessas questões abaixo as respostas dadas pelos espíritos superiores às perguntas de Kardec. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por esta razão, filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Pergunta 79. Visto que existem elementos gerais no universo,
o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta: evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou se ocorreu na origem dos tempos? Resposta: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Pergunta 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea, que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ricardo, podemos ler a conclusão já depois? Aí depois a gente faz as considerações, pode ser? Sim. Vou ler a conclusão, então. Tá bom. Conclusão. Para viver em equilíbrio, o ser humano precisa de respostas. E o questionamento que todo homem faz é com respeito à sua origem e sobre o seu destino. As diferentes correntes filosóficas e religiosas apresentam, cada uma, suas explicações nesses casos. E, de posse delas, o homem se tranquiliza ou não, conforme elas satisfaçam suas indagações, estas indagações. No nosso entendimento, entre as correntes citadas, a doutrina espírita é que responde os questionamentos metafísicos de uma forma mais satisfatória. Ok? Beleza. É tranquila aí a leitura das questões, né? Eu acho que ali as questões por si só, elas já são bem didáticas, né? E quando a gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E há uma dificuldade de a gente compreender o que somos. Então, aí, por isso, a dificuldade de compreender. Se nós não compreendemos o que somos, fica difícil a gente saber o que em nós é a imagem e semelhança de Deus. Aí eu parto de um princípio que é Jesus, que seria aquele que melhor compreende. Então, ele chega e fala assim: Deus é espírito, e importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, então, no espírito. Ok? Aí é uma questão que a gente chama na filosofia de dedução. E até a questão, se você me permite, Ricardo, de falar que Jesus é filho de Deus. Né? Não no meio espírita, mas por aí se fala muito, Jesus é o filho de Deus, como se Deus tivesse casado e tido um filho, Jesus fosse esse filho, né? Então, e as pessoas têm muito isso em mente, né? Sim. Então, você vê, como ele fala, é criado por Deus, né? Assim como nós, né? Então, bacana. Ok. Não, Jesus é filho e é Deus na Trindade, né? Isso, na Trindade católica. Como é possível que a gente pôde assimilar tudo de uma forma tão dogmática, sem questionar por tanto tempo, né? Então, essa é uma questão interessante que eu vou contar aqui para vocês, que é o seguinte: há uma confusão em relação a isso, até porque Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Uhum. E aí entenderam isso de forma literal e absoluta. Jesus também é Deus. Só que tem uma oportunidade na ceia que Jesus fala assim: façam desses, os apóstolos, um comigo como eu sou um contigo. Aí, então, da Trindade, nós vamos participar, vamos botar mais 12. E aí, Ricardo, tem a questão, para finalizar, a questão política. Porque quando eu falo que a minha religião foi fundada por Deus, eu dou a ela muito mais credibilidade, entendeu? Sim. Como que você pode contradizer a religião minha? Eu estou acima de budismo, estou acima de hinduísmo, estou acima de islamismo, porque a minha foi criada por Deus. O Deus vivo veio aqui e fundou a minha religião.
Então, poxa, então não discuta comigo. Entendeu? Então, aí existe também toda uma outra questão. Verdade. Eu não considero, dentro da minha mediocridade, que Jesus é um Deus. Tanto que na oração da Ave Maria, eu não falo aquela coisa de Deus, alguma coisa na Ave Maria que fala que Jesus é Deus, ou coisa do tipo. Eu não considero. Não, mãe de Deus, mãe de Deus. Mãe de Deus, exatamente, Gi. Eu falo, nossa mãe. Eu não falo, na hora da oração ou coisa do tipo, eu não falo mãe de Deus. Mas não é Deus. Não é isso? Isso, é porque no meio espírita, Jesus não é visto como Deus, mas se você pegar no meio cristão, e se você voltar naquele mesmo ponto de ônibus, aquela hora que eu perguntei, e você perguntar assim, o que é ser cristão? Eles vão falar assim, é você acreditar que Jesus é Deus e que ele é o seu único salvador. E isso é ser cristão para os católicos e evangélicos. Então, para eles, nós não somos cristãos, porque a gente não acredita que Jesus é Deus. Agora, quando você volta e pergunta para o espírita, mas o que é ser cristão? O espírita vai dizer, ser cristão é seguir os ensinamentos de Jesus. Aí mudou, entendeu? Sim. Então, são questões diferentes. Carlos, isso que você fala é tão importante, porque eu lembro que quando era criança, eu tinha uma amiga espírita, e quando, no final de semana, fui passar na casa dela, e eles fizeram o evangelho no lar, e eu estava lá, tive que participar. E ela me falou isso. Não, Jesus é um espírito muito evoluído. Eu tinha 10 anos e eu fiquei pensando, o quê? Para mim, Jesus era Deus desde que eu nasci, batizada, nananã. Isso foi um sacrilégio. Foi uma coisa assim que me chocou tanto. E eu vejo que hoje isso não tem importância, mas para o seguidor da religião tem. Tem, opa. Deixa eu acrescentar. Porque tanto faz se eu acreditar que Jesus é Deus ou não, desde que eu siga amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, qualquer religião serve. Só que, como é tão dogmatizado, tão inculcado na gente, na oração do Pai Nosso, na oração da Ave Maria, na interpretação, que aquilo lá me caiu como se fosse, nossa, acho que eu não vou vir mais de sábado na casa dela. Mas deixa eu colocar um elemento mais complicador nessa história aí para vocês. Tem uma oportunidade que Jesus ele faz uma cura, e aí ele diz que a pessoa que está curada está arrependida dos seus pecados. E aí, então, os fariseus olham para Jesus e falam, você está se declarando Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados. Aí ele fala, olha a resposta de Jesus, ele vai buscar uma passagem do Velho Testamento, que diz assim, como você diz que eu blasfemo quando eu digo isso? Pois a própria Escritura diz para todos nós, né? Vós sois deuses. Então, assim, se a própria Escritura declara que nós todos somos Deus, por que você me acusa de blasfêmia? E aí entra uma nova discussão, o entendimento do que é Deus. Quando esse aspecto que Jesus põe é o seguinte, é que existe em nós algo divino. Ok? Então, Jesus ele faz resplandecer a natureza divina que tem nele e que todos nós temos. É por isso que Jesus faz afirmações do tipo, as coisas que eu faço, vós podeis fazer também e mais. Quer dizer, ele entende que no futuro nós vamos ter evoluído tanto quanto ele, de forma a produzir coisas como ele produz. Existe uma semente divina em nós. Aí é uma questão do entendimento dessa questão do que a palavra Deus significa. É lógico que quando a gente está falando de Deus aqui no nosso meio, e as pessoas entendendo, um criador. Isso nós não somos. Mas nós somos co-criadores. Criamos em parceria com Deus. Esse seria o nosso lado divino. Tá? Essa capacidade que Deus nos deu de criar, né? Também participar da realidade. Né? Beleza. Pode falar, Carlos. Beleza, Ricardo. Acho que 10 horas, a Gisele está com cara de sono já, o resto já está todo mundo indo. Bom, vamos fazer o nosso encerramento, mas, puxa, que gostosa essa aula aí. Daria para a gente ficar aqui até... sim. Puxa vida, muito legal. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigadão. E a gente espera sempre você com a gente aí, tá bom? Como sempre, o Ricardo é muito tão. Isso aí. Faz um encerramentozinho breve para a gente, Ricardo, para a gente aproveitar um pouquinho mais de você aí. Tá joia. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo carinho, Ivano, todo mundo.
É lógico que a gente está comungando junto dessas ideias, é um presente precioso, né? Imagine para nós. Né? Poxa, a gente procura pessoas que possam tratar e a gente dificilmente, às vezes, encontra, né? E quando a gente encontra, a gente tem que valorizar. Da mesma forma como eu passo para vocês, eu aprendo com vocês, e a gente juntos, né, constrói essa consciência melhor. Eu acho que isso que é o mais importante, né, de tudo. Então, vamos agradecer por essa oportunidade, por esse momento, né, que o curso de Filosofia Espírita nos deu. Eu sou muito grato ao Alain, a toda a espiritualidade, acho que todos nós devemos agradecer, porque eles nos deram essa visão filosófica, que muitas vezes nós não tínhamos. Nós tínhamos uma visão de dentro do aquário, cercada de alguns dogmas da própria religião. Então, nós vamos ampliar o pensamento. Então, agradecidos que estamos por essa contribuição que o curso de Filosofia Espírita nos dá. Nós agradecemos aos mestres, um agradecimento especial ao nosso mentor, Alain, na Pátria Espiritual, ao nosso colega também Monte Oliva, saudoso Monte Oliva, que é expositor conosco, a toda a espiritualidade que ampara esse curso de Filosofia Espírita. A todos eles nós somos muito agradecidos por esse momento, por essa oportunidade, por esse aprendizado. Agradecemos às fraternidades do Espaço de Luz, aos inúmeros filósofos, pensadores, a Jesus e ao Pai Celeste. E que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos, aplicá-los em nossa vida e voltar no próximo encontro, na próxima aula, sobre a mesma inspiração, certos de que nós vamos sempre voltar melhores do que saímos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Beijo, Carlos. Beijo, Melo. Beijão, minhas amigas. Deus abençoe. Olha, a gente quer ver essa pele. Quero ver essa pele a semana que vem, esse pêssego que deve estar isso. Estou linda, maravilhosa, plena e absoluta. Mentira, tudo mentira. Eu vou mandar passagens no grupo do WhatsApp que eu comentei aí, pelo menos 2, tá? Eu mando para vocês lá. Beleza. Ótimo. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, Iracema. Tchau, gente. Boa noite. Falou, Ricardo. Obrigado, hein? Obrigada por tudo.